Tá bom. Fiz 2 sessões. Caraca, dói pra caraca, porque a mulher tá abrindo meu braço. Tá todo travado. Vamos lá então? Vai depois. Pessoal, então vamos lá. A gente vai começar. A gente estava aqui se organizando. Estava com probleminhas técnicos, mas eu queria pedir um minuto de sua atenção. A gente vai aqui fazer um momento de culto, né? Porque, não sei, pessoal que lembra aí, quando a gente começou na juventude já há um bom tempo, que eu falei que tudo que a gente fosse fazer, que a gente tivesse um momento, tirasse sempre um momento para orar, para cantar uma canção de adoração ao Senhor e para, né, naturalmente, ouvir uma palavra. E o Imersão, né, o nosso encontro aqui se chama Imersão Jovem. Ele tem 3 objetivos aqui. O primeiro objetivo é a imersão na intimidade com Deus. E a gente precisa estar aqui orando, né? Adorando ao Senhor, falando com Ele. A gente vai melhorar isso, essa parte, inclusive. Porque eu quero fazer uma imersão para a gente virar a madrugada. E a gente não só brincar, mas também orar. Passar a noite orando, né? Então, a imersão tem esse primeiro objetivo, que é você imergir mesmo na intimidade com Deus. Tem um segundo objetivo, que é imergir na comunhão com os irmãos, né? A comunhão aqui, você está com seu irmão, seu amigo, seu colega aqui, e você está aprimorando essa amizade e esse compromisso cristão com ele, né? Se você não sabe o que é comunhão, você vai saber esse ano. Por quê? Porque o mês da juventude, em agosto, nós vamos trabalhar esse tema de forma bíblica. O que é comunhão? Tem gente que acha que é a festinha do nosso tio, nosso parente não crente, que às vezes é um tio bêbado, às vezes é uma pessoa assim, né, bem diferente, né, que não frequenta o nosso ambiente da igreja. E a gente acha que eu fui na festinha, estou em comunhão lá. Uma coisa é você ter amizade, né, respeitar as pessoas, se dar bem com todo mundo. Outra coisa é comunhão. Esse ano a gente vai estudar sobre comunhão. É muito mais. A comunhão é um milagre. Só vou falar isso como um spoiler do que a gente vai tratar esse ano. A comunhão entre uma pessoa e outra, ela é um milagre de Deus. E que a gente vai reforçar esse ano. E a terceira coisa, né, que é a imersão, não só na comunhão com os irmãos, mas na igreja de maneira geral. Que é você, se você, por exemplo, não é batizado, você vai, nesses encontros aqui, começar a aprender e entender sobre o compromisso do batismo. E se você, porventura, é batizado, você vai entender que este compromisso te leva a uma obediência de serviço na casa de Deus. Então são 3 objetivos nessa imersão. Imersão com Deus, imersão com os irmãos e imersão na casa de Deus, no serviço, né, servindo a Deus no corpo de Cristo. Beleza? Então eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Vou aproveitar que a gente está começando. Gente, fica de pé, gente. Sentei agora. Vamos pedir para vocês ficarem de pé neste momento. Não é ficar de pé na semana que vem. É neste momento, agora, tá? Beleza? E nós vamos orar. Então eu vou pedir aqui, a Carla, líder dos adolescentes aqui, por favor, dá uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, obrigada, Pai, por Tua bondade, Senhor, e misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, por cuidar de nós, Senhor. Obrigada por ter nos chamado, Pai, para estarmos aqui, Senhor, neste dia, ó Pai, aproveitando momentos de lazer com os nossos irmãos, de comunhão, Senhor. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, que nós temos de agora, Senhor, começar a meditar, Senhor, no que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Que em nome de Jesus nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, ó Pai, para entendermos, Senhor, e aprendermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor, usa todos aqueles que aqui estarão, Senhor, com a palavra, ó Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, seja o Senhor mesmo a falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai fazer uma leitura no texto bíblico. Vou pegar meu celular. Pega aí, por favor, Saulo. Muito obrigado. Eu vou ler aqui rapidinho e a gente vai cantar. Fica de pé, permaneça de pé. Você está aí o tempo inteiro se divertindo, agora está cansado, quer dormir? Que isso? Agora que tu tem que mostrar que tu está firme. Entendeu? Pô. Salmo. Qual é o salmo aí que eu pedi pro pessoal, a equipe, pesquisar aí? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Cadê? 136, será? Eu não lembro de cabeça. É esse mesmo. 136. Salmo 136. Quem tem Bíblia, abre aí. Eu estou usando a versão da NVI. Quem não tem, acompanha com o coleguinha que tem. Ou me acompanha aqui.
Tá bom? Quem está na versão NVI vai ler junto comigo. Beleza? Tem alguém que está na NVI? Então vamos ler junto. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, desculpa. O seu amor dura para sempre. Deem graça ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Ao único que fez grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. Que fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Até aí tá bom. Que aqui é bem grande o texto, e ele vai sempre lembrando o que Deus fez. E a Bíblia nos ensina isso. Nós devemos lembrar o que Deus faz e dizer que Ele é bom, que Ele é santo. Elogiá-lo pelo que Ele tem feito. Não só fez no passado, faz hoje no presente, na nossa vida, e também vai fazer muito mais no futuro. Porque o seu amor... Vamos cantar uma canção que fala da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Dia a dia me coloco em tuas mãos. Te conheço quando acordo, até quando me deito. Eu cantarei da bondade de Deus. Por toda a minha vida és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com toda a força que há em mim, eu cantarei da bondade de Deus. Amo tua voz, tu me levas pelo fogo e na escuridão sempre perto estás. Te conheço como pai, também como amigo, estou vivendo da bondade de Deus. Por toda a minha vida és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com toda a força que há em mim, eu cantarei da bondade de Deus. Por toda a minha vida, por toda a minha vida és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com toda a força que há em mim, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Prostrado aos teus pés sou teu, tudo eu te dou. Tua bondade me seguirá, Senhor. Por toda a minha vida és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com toda a força que há em mim, eu cantarei da bondade de Deus. Por toda a minha vida és fiel. Em todo tempo tu
és tão, tão bom. Com toda a força que há em mim, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. A gente está cantando sobre a bondade de Deus. Talvez você esteja acostumado com essa música. Aliás, talvez você nem conheça a música, eu sei. Mas tem gente que conhece, está acostumado com ela daquele jeitinho mais romântico, mais suave. Mas o que importa não é o estilo musical. O que importa é, na verdade, o que você está dizendo para ele. Você está dizendo aquilo que a Bíblia diz dele. E o que ele tem feito para você e para mim. Você está dizendo que a bondade dele me segue, te segue. Você está dizendo que ele é bom em todo tempo, que ele é fiel em todo tempo. Isso é o mais importante. O que Deus quer da gente aqui nessa noite é que a gente esteja conectado com ele, para dizer para ele, adorando o nome dele, dizer para ele quem ele é, para mim e para você. E a gente só tem como saber isso na revelação dele, que é na palavra dele. A palavra dele diz que ele é fiel. E eu canto que ele é fiel porque essa palavra diz que é fiel. E não apenas ela diz para mim que ele é fiel, eu vejo a fidelidade dele todos os dias na minha vida. Se você está vivo, se você está acordado, se você está respirando, se você está aqui, é porque Deus é fiel. E Ele está cuidando de você. Isso é motivo de gratidão. Sabe aquele discurso que o pessoal usa tristemente para vender alguma coisa lá no trem? Eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando. É uma realidade. Nós poderíamos estar fazendo 1000 coisas erradas por aí. Mas nós não estamos. Nós estamos aqui, adorando o Senhor por causa dEle. Porque Ele é fiel. Vamos continuar adorando o nome dEle, cantando uma canção que diz que não importam as circunstâncias, não importa o que a gente estiver passando, nós confiamos no Senhor, Ele é tudo o que a gente precisa. Vamos cantar essa canção, vocês conhecem? Glória a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés. Vou ficar mais pra cá. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Só as mulheres, hein? Junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Os homens, hein? Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh, te louvarei. Não importam as circunstâncias,
circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, tu és o meu amado, somente a ti, Jesus. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz. Leva-me, ó meu Senhor. Quem puder ofertar aí para a Alhambra. Quiser ofertar na Alhambra. É claro que a gente está fazendo de uma forma bem descontraída. Claro, nós estamos aqui nesse momento bem... Pode se sentar, gente, pode ir. Nesse momento bem descontraído, bem à vontade aqui na minha casa. Mas é importante frisar, em todo tempo, nós devemos cantar que Deus é bom. Em todo tempo, nós devemos adorar o Senhor, porque Ele tem cuidado da gente. Amém? Não distrai não, galera, não distrai, que agora é a hora da palavra. E nós vamos agora ouvir, então, nosso pregador internacional, que veio diretamente de São Paulo, da Rio São Paulo, estava na Rio São Paulo, vindo. Esteve nesta semana estudando com o Nicodemos, não o que Jesus estava ensinando, conversando, mas o Augustus Nicodemos, reverendo grande, preletor, esteve lá em São Paulo também, né? E para quem lembra, no retiro nós nos despedimos dele, então foi embora o Bruno, né? E agora chegou o seminarista Bruno, diretor de música Foi embora o nosso irmão Bruno, o líder Bruno. Calvo mais que a neve, o que foi? Falaram aí? Falaram isso? Eu escutei aqui. Vamos cantar um hino em homenagem a ele. Calvo mais que a neve serei. Não, brincadeira à parte, o Bruno então no retiro, nós nos despedimos dele como um irmão que trabalhou fielmente na nossa igreja, mas agora nós estamos recebendo ele como um seminarista da Igreja Batista Itacuruçá, que não é na Costa Verde, é na Tijuca, só para deixar claro, né? E ele é diretor de música, ou exerce essa função de direção de música, e também, então, tem feito seminário em teologia no Martin Bussi, né? E essa semana estava com Niquinho, nosso amigo Niquinho, reverendo Augustus Nicodemos, Niquinho para os íntimos, ele mesmo já chama assim, aí Niquinho, como é que vai? Entendeu? Já está íntimo. Então ele vai trazer um pouco da palavra do Senhor para nós, e eu peço que você preste atenção. O objetivo é o seguinte, será uma palavra breve, no máximo aí 30 minutos, depois nós vamos nos dividir em pequenos grupos, tá? E teremos mais 15 minutos de conversa. Então os líderes que estão presentes já podem fazer as contas matemáticas aí para as subdivisões aí que vocês quiserem fazer, e a gente vê se vai dividir em pequenos grupos ou grandes grupos, mas nós vamos nos subdividir e debater um pouco mais sobre o que vai ser dito nesse momento. Por isso que a gente está nesse espaço aqui livre, para ter esse momento de debate, de imergir, né, no conhecimento da palavra e também entre os irmãos na comunhão, tá bom? Vamos orar pelo Bruno, então pelo seminarista que está nos visitando? Estenda suas mãos para cá, vamos orar para ele. Senhor Deus meu Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento que estamos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Apresentamos nas Tuas mãos o nosso querido irmão Bruno, seminarista, que agora vem nesse momento trazer da Tua Palavra para nós. Portanto, Senhor, agora que todas as distrações sejam repreendidas no nome de Jesus. E que tudo aquilo que for contrário ao Senhor seja agora impedido pelo Senhor. Abra as nossas mentes, que Teu Espírito possa, Senhor, iluminar mentes e corações nessa noite, para que tenhamos um encontro com o Evangelho, um encontro com a verdade que liberta. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. É bom pegar só o púlpitozinho aqui.
Tá bom. Fica o desafio. Alô? Fica o desafio. Se todo mundo prestar bastante atenção, eu tiro o boné no final da mensagem. Oi. Olha o que Deus faz na vida da gente. Pra quem não sabe, isso é um meme do garotinho que é baterista. Ele fala, olha o que Deus faz na vida da gente. Eu ficava só no banco, hoje eu sou baterista da igreja. Então, olha o que Deus faz na vida da gente. Mas aí, gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia na carta de Judas. Não é Judas que traiu Jesus, por favor. É o irmão de Jesus. Isso aí. Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago. Abrindo a carta de Judas. Versículo 17. Todo mundo abriu? Sim? Judas 17. Isso aí. Vamos lá então. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantendo-se no amor de Deus, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ok? Essa é a passagem que a gente vai trabalhar essa noite. Eu queria começar, né? Eu fiquei tentando pensar numa história aí mas eu realmente não consegui pensar numa história melhor para ilustrar essa situação aqui. E antes de até começar com essa ilustração, obrigado aí, eu estava precisando. Antes de começar com essa ilustração, eu até gostaria de explicar só um pouquinho do contexto da carta aqui. Vamos lá. Judas está escrevendo para uma igreja igual a nossa, entendeu? Uma igreja, só que é uma igreja bastante judaica, sabe? Bastante judeus nessa comunidade. São pessoas que conhecem muito bem o Velho Testamento. São pessoas que conhecem muito bem também livros da tradição que não são do Velho Testamento. Por isso que Judas cita algumas coisinhas aí que não estão na Bíblia, mas estão na tradição lá dos rabinos. Então, você pode perceber que Judas está numa situação aqui muito interessante nessa carta. Lá no início, ele vai falar no versículo 3, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé. Percebe só, ele ia escrever sobre outro assunto, ele ia falar sobre outra coisa, sobre a salvação, né, e tal, mas ele percebeu que estava uma situação tão estranha acontecendo, uma coisa tão ruim acontecendo na comunidade, que ele mudou de assunto para poder falar com essa comunidade sobre o problema que estava acontecendo, né? E aí, se você for olhando a carta é bem curta, né? A gente poderia até ter lido a carta inteira, mas por uma questão assim de atenção, né? Que eu sei que no meio da carta vai adolescente olhando para o alto, né? E jovem olhando por as crianças que estão correndo. Então é melhor a gente se ater aos pontos mais centrais aqui, né? Então eu quis focar nesse versículo 17 ao 23. E aí você percebe, então, que Judas está escrevendo num contexto onde está uma igreja lá, o pessoal até legal e tudo, mas está começando a se infiltrar no meio dessa igreja uns falsos mestres. Uma galera aí, né, que a gente tem uns nomes aí já, né, dos falsos mestres na cabeça.
Um que tem o nome de Leonardo aí, e outros que tem um nome também de Azedo, enfim, Azevedo, né? Então, nós temos falsos mestres aí rolando na igreja há muito tempo. Isso não é novidade, tá lá desde a patrística, rolando falsos mestres a rodo. Não só desde a patrística, né, mas desde o tempo da Bíblia, né? Desde o tempo de Jesus acontecia isso. A verdade é que sempre houveram falsos profetas e falsos mestres, mas Judas, então, ele começa a falar para essas pessoas numa carta de exortação. Exortação é uma palavra muito legal que você pode aprender na Bíblia. Ela quer dizer uma palavra de consolo, ao mesmo tempo que é uma palavra assim, uma pancada, né? Ela, ao mesmo tempo que é uma mão no ombro, como o Carlos Oswaldo Pinto fala, ela é também um pé na bunda, né? Então, você tem esses dois lados da coisa, né? É tanto o cuidado de um pastor, quanto, ao mesmo tempo, é uma coerção acontecendo ali. Ele quer que eles sigam o caminho certo. E para isso ele precisa usar de linguagem muito forte. Ele vai falar que esses falsos mestres são como uma nuvem que não dá chuva, né? Uma nuvem bem grande assim que não dá chuva, ou como árvores que no tempo certo não dão fruto. Ele vai falar que esses falsos mestres são até como uma pedra que fica escondida lá no mar. E não é aquela pedra em falso que a gente pisa às vezes na praia. A ideia da pedra no fundo do mar é como se fosse... Pensa numa embarcação que está andando pelo mar, e naquela época eles não tinham radar, não tinham nada disso. Então eles estão passando pelo mar, tem uma pedra no fundo, e essa pedra fura o casco do barco. É isso, é uma pedra que você não pode ver. São pessoas que estão escondidas na igreja, tem aparência de ovelha, tem aparência até de mestre, sabe? Mas o propósito delas, na verdade, é destruir a igreja. Então, tendo em vista esse contexto aqui, eu queria voltar para a ilustração que eu queria começar nessa noite. E, na verdade, não é uma ilustração só porque foi história real, mas é uma ótima alusão a esse texto que a gente pode fazer, que é Gênesis 3. Se vocês forem lá em Gênesis 3, alguém sabe o que está acontecendo em Gênesis 3? Alguém pode me dizer aí? Gênesis 3, alguma ideia? Queda, legal. Então, Deus acabou de criar o mundo perfeito, tudo é bom, e o homem, então, e a mulher, muito bom. Tá lá, sabe, tudo perfeito, o mundo ideal, e o homem foi colocado naquele jardim, né? Ele não foi colocado só no Éden, ele foi botado no jardim no Éden. É um lugar que Deus preparou, Deus fez uma cultura, uma visão de mundo preparada para o homem lá. E aí, quando você começa a perceber isso, do nada aparece uma serpente no meio da história, né? A serpente aparece lá, e ela vai falar com Eva, e aí a serpente chega e fala, né? Vamos ver aqui o que ela fala. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto. Ou melhor, é uma pergunta, né? É verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Deus disse isso, galera? Não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? O que Deus disse? Legal, né? Não coma do fruto daquela árvore do bem e do mal, certo? Deus falou isso. A serpente fala, não coma de nenhuma árvore do jardim. Ela exagera a situação, né? E aí a mulher responde, a serpente, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele. E aí a mulher já começa a demonstrar o desejo que ela sente de comer aquela árvore, né? De comer o fruto daquela árvore. Então, você começa a perceber aqui uma questão interessante, né? Judas, quando ele começa a falar na carta, ele fala assim, deixa eu abrir aqui um segundo, lá no versículo 17, Judas ele vai falar, mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante como Judas ele fala que nós temos que lembrar das palavras que foram proferidas. Os apóstolos eles não pregaram nada de novo, assim, vamos dizer, em relação ao Velho Testamento. Era a esperança de Cristo. Era o evangelho da salvação, desde o início. Os apóstolos pregaram a palavra de Deus a todo momento.
O que há de novo é que agora Cristo é revelado, que Cristo ele se fez carne, habitou entre nós. Então, a gente tem essa esperança agora que é tátil, né? Não é mais uma esperança que está longe. A gente olha para trás, a gente não olha mais para frente. Mas, eles mesmo assim pregaram... Tá rolando uma microfonia aí, tá? Eles pegaram e pregaram as palavras do Velho Testamento. Então, percebe só. O que a serpente fala é justamente questionando as palavras de Deus. E é o que esses caras aqui estavam fazendo nessa comunidade. Eles chegavam para os adolescentes e falavam: será que sexo antes do casamento é realmente uma coisa assim tão má? Será que... É aquele teu amiguinho até, né? Que até é evangélico, né? Ah, cara, eu assisto pornografia, tá de boa. Não tem nada demais, não. É tranquilo assistir isso. Eu acho que é até legal que eu já conheço as coisas, né? Deus não condena a sexualidade, né? É isso que eles pregam. Tem pastores que pregam coisas parecidas com isso, né? E aí, não só a palavra que vem a nós, né, de outras pessoas, a gente tem uma coisa chamada carne, né, galera? Quem é que tem carne, né? Levanta a mão aí. Não só carne de comer, é carne... osso, sabe? Carne, isso aqui. Todo mundo tem, né? E o diabo, ele é muito astuto em tentar a gente na nossa carne. Quantas vezes vem aquela palavrinha no fundo do seu ouvido assim? Fala alto com seu marido. Né? Trata ela mal. Tu tá certo. Quantas vezes a gente recebe uma palavra que vem nos xingar, né? Vem nos levar a desconsiderar tudo que foi pregado, né? Pelos apóstolos e pela palavra de Deus. O diabo ele faz isso no Éden. E esses falsos mestres só seguem o caminho dele, né? Então você percebe, a serpente, mais astuta que todos os animais, ela questiona isso. Mas uma coisa que eu queria te chamar a atenção também tem um outro mais vocês amados, o segundo mais vocês amado que ele vai falar, se eu não me engano, é no versículo 19. Ele fala: mas vocês, amados, mantenham-se no amor de Deus. É isso. Lê aí. Ele fala: mas vocês, amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, mantenham-se no amor de Deus. Não é? Oi? Isso, 20 e 21, obrigado. Isso aí mesmo, eu só errei o versículo, que eu não estou com a referência do versículo aqui. Só dividi o texto. Mas aí o que acontece? Então, mas vocês, meus amados, mantenham-se no amor de Deus. Eu estou pegando a frase e só mudando a ordem para vocês perceberem a clareza do que acontece. Em vez de a gente falar na ordem que o escritor botou aí, né? A gente pode muito bem ordenar numa forma que fique mais fácil da gente entender. Olha o que, ordenando do jeito que eu estou falando, vai ficar. Mas vocês, meus amados, mantenham-se no amor de Deus, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Fica muito mais claro, né? Às vezes a gente lê a coisa na passiva, numa ordem diferente, o texto fica meio estranho, né? Parece que não dá para entender muito bem. Então eu só organizei aqui para a gente ficar mais fácil. Então, como é que a gente se mantém no amor de Deus? A gente se mantém edificando-se na fé santíssima, orando no Espírito, esperando na misericórdia. Ok, eu vou abordar um pouquinho mais disso daqui. Vamos lá. O que acontece com a serpente é que a serpente, ela é a pioneira em fazer uma coisa muito legal. Não muito legal, na verdade, né? Ela pega e faz o seguinte. Ela usa a terceira pessoa. A primeira pessoa a fazer a teologia em terceira pessoa foi... Eu vou explicar o que é terceira pessoa, né? Quando a gente fala em segunda pessoa, a gente fala, por exemplo, né? Chega aqui, Samara, é muito legal. Pô, gosto muito de você, né? Segunda pessoa, a gente tá aqui, tete a tete com a pessoa, né? Deus, ele falava assim com o homem, né? E muitas vezes na escritura, você vê, por exemplo, nos Salmos, o salmista construindo uma relação íntima, direta com Deus, né? Foi para isso que nós fomos criados, para sermos perto de Deus, sabe? Para falarmos com Ele. Olha o que a serpente faz. Ela coloca Deus distante. Ela fala: é verdade que Deus disse? Como se Deus não estivesse lá, né?
como se Deus não estivesse vendo a nossa situação. É interessante como nós temos a tendência, muitas vezes, quando a gente está lá na vontade do pecado, a gente começar lentamente a esquecer que Deus está presente naquele lugar. É aí que começa a teologia ruim, né? A gente acha que a teologia ruim começa quando tá lá os hereges pregando heresias. Onde começou a heresia deles? Começou no coração que se distanciou de Deus. Onde começam os nossos pecados? Não começa lá no vamos ver do pecado. Não começa quando a gente grita com a pessoa. Começa quando a gente deixou de lembrar de Deus de manhã, né? Começa quando a gente para de fazer a nossa devocional. Quando a gente para de buscar o Senhor. Quando a gente para de se relacionar com Ele. Em segunda pessoa, né? Deus, eu estou diante de Ti, todo momento. Né? O salmista ele fala isso, Senhor, Tu me sondas. Né? Você sabe quando eu me sento, sabe quando eu me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Até meus pensamentos o Senhor conhece. Até a palavra que eu não falei, o Senhor já sabe o que vai sair. A gente perde a teologia boa muito antes. Não é na teologia, simplesmente. É quando a gente para de se relacionar com Deus. Tem um teólogo que eu gosto muito, né? Agostinho de Hipona. E ele tem um livro chamado Confissões. Confissões, né? Agora ficou melhor. Ele tem um livro chamado Confissões. Nas Confissões de Agostinho, né? É um livro inteiro. Você pode abrir a primeira página, pode abrir a última página. É um livro inteiro onde ele está falando com Deus. Olha que engraçado, né? Ele está lá falando com Deus. Fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Ele fala lá, Senhor, eu quero te conhecer como eu sou conhecido por ti. A todo momento ele está fazendo teologia diante de Deus. Os teólogos, nós, e aí a gente acha às vezes, né, teólogo é uma pessoa que só estuda lá, né, a faculdade de teologia. Bruno é um seminarista que veio falar com a gente. Como se, ninguém que fizesse teologia. Todo mundo faz teologia. Todo mundo tem uma ideia de Deus. Todo mundo conhece Deus ou não conhece Deus, ou cria uma ideia, uma religião na cabeça, cria uma adoração. Todo mundo tem um Deus. Esses homens aqui, o Deus deles eram, né, tanto o diabo quanto os falsos mestres, o Deus deles eram eles mesmos, né? Mas todo mundo adora alguma coisa. Vocês adolescentes, até vocês aí, eu não sei, né, que não acreditam em Deus, ou que não acreditam tanto na palavra dele, vocês adoram alguma coisa. Adoram aquela ideia de conquistar alguém, adoram até mesmo o prazer, assim, de tirar uma nota boa, sabe? Adoram a ideia de que vocês vão ter uma carreira bem-sucedida. O mundo prega isso para vocês. Prega essa idolatria. Prega essa mensagem que não é firmada na nossa fé. Essa é a voz da serpente, né? A voz da serpente, ela fala para nós que Deus, distante, falou para a gente não comer de nada. Ela ressalta a proibição. Ela ressalta tudo isso e te faz esquecer daquilo que é mais importante. Duas coisas, né? Aqui no texto de Gênesis. É a dádiva. Deus, ele te deu tudo, sabe, para você comer. Menos uma coisa. A dádiva está ali. E principalmente, a dádiva de estar com o próprio Deus. Cara, você encontra com Deus. Você pode encontrar com Deus todos os dias. Ele está aqui nesse momento. A teologia é feita diante de Deus. Nosso estudo da Bíblia é feito diante de Deus. A nossa vida só pode ser construída diante de Deus, senão ela não subsiste. Então, em Judas, ele começa, né, com isso. Ele fala, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas. A gente precisa relembrar essas palavras com cuidado. Além disso, a gente também precisa se manter no amor de Deus, edificando-se na fé santíssima. É quase a mesma coisa que ele está dizendo, de certa forma, né? Se você for para pensar, se edificar na fé santíssima é você manter o fundamento da sua vida firme naquilo que foi pregado pelos apóstolos, foi pregado
pelo Velho Testamento, né, pelo Novo Testamento, é você se firmar na palavra de Deus, sabe? Tudo isso que a gente já aprendeu, não se permite esquecer disso. É isso que nos faz vencer o pecado. É quando você se firma nas promessas de Deus no Novo Testamento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido. A mulher samaritana no poço, né? A mulher samaritana, ela estava tentando satisfazer a sede dela em vários homens, né? Ela estava lá tentando satisfazer a sede dela nos homens, assim, e tentava saber sobre adoração, se é no monte, se é em outro lugar. Ela tentava também, de alguma forma, ela quando conversa com Jesus, ela estava lá buscando água, né? E isso é uma ótima metáfora que Jesus permite ali pela providência para falar com a gente. E no fim das contas, qual é a promessa que Jesus dá para ela? Jesus fala com ela: olha, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, essa água aí do poço, água física. Mas se você beber da água que eu te der, você não voltará a ter sede. Adolescentes, jovens, se vocês beberem dessa água do pecado, vocês vão voltar a ter sede. Se vocês beberem da água aqui, dessa água da nossa fé, se vocês beberem da água da palavra dos apóstolos, bebam da palavra de Deus. É aí que a gente começa a se firmar. É aí que a gente fica forte diante do pecado. É aí que quando falsos mestres pregam na igreja, é aí que quando o pecado tenta se entranhar na nossa vida, porque ele vai pelas frechinhas, a gente pega e consegue resistir a tudo isso. Porque a gente se firmou. A gente não está na areia, a gente está firmado na rocha. Amém? Além disso, a gente tem que orar no Espírito. Meus irmãos, querem aprender a orar no Espírito? Ore os Salmos. Melhor coisa para você é orar no Espírito. Quer falar com Deus? Fale da palavra que Ele deu para você. Como o Bonhoeffer fala, os Salmos são palavras de Deus para nós, mas ao mesmo tempo são palavras humanas, né? Então, que melhor palavra para nós falarmos com Deus do que a palavra que Ele nos deu? É que nem quando você conversa com seu pai e sua mãe, né? Quando você é bebezinho, você está aprendendo com as palavras que eles te dão. E quando você vai crescendo, você vai se apropriando daquelas palavras. É até engraçado, né? Quando o pai fala uma coisa errada, e aí de repente o filho pega e imita. Ele, não é isso que eu quis dizer. Ué, você falou isso, eu estou imitando você. Deus, ele não tem erro na palavra dele, né? Então, quando nós imitamos a palavra dele, ela vai se tornando parte de nós, né? E daqui a pouco a gente está falando a língua de Deus. É assim que Agostinho escreveu todas as confissões. Ele a todo momento está citando a palavra de Deus, cita Coríntios, cita Salmos. Ele está a todo momento ali, ele está cheio da palavra de Deus. Então ele transborda isso nas orações dele. Quer aprender a ter o coração parecido com o de Cristo? Ore a palavra de Deus. Muitas vezes a gente está se entregando a tristezas, se entregando a raiva, se entregando a momentos assim que parece que não há resposta, porque a gente para de se deliciar em tudo aquilo que Deus nos deu na palavra dele. A palavra dele é vida. Nós podemos orar e ter o coração satisfeito porque Deus nos deu sua palavra. Em último lugar, nesse versículo, né, ele fala, orando no Espírito e depois esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E esse ponto é bem claro, né? Esses mestres, eles perdem a noção de que existe um juízo vindo. A todo momento Judas fala isso na carta. Existe um juízo vindo. Esses caras vão ser julgados e eles vão acabar indo para o inferno assim, numa forma bem horrível, porque eles merecem uma condenação muito alta por levar várias pessoas para a perdição. Mas nós temos a esperança. Nós somos o povo da esperança. Quando esse mundo aí se cai por causa de político, por causa dessas palhaçadas que estão acontecendo aí, é dinheiro que vai para não sei o que lá, é dinheiro que falta para a faculdade, é dinheiro que falta para o colégio, vários momentos onde nossos pais não tratam a gente da forma que deveriam, né? A gente começa a tentar botar a nossa esperança em várias coisas. Mano, sua esperança tem que estar em Cristo.
Ele é a nossa esperança. Ele é aquilo que nós esperamos de verdade. É a nossa expectativa. Se você não está na expectativa, entenda uma coisa, você não está apaixonado como deveria por Cristo. Eu não estou apaixonado da forma que eu deveria. Quanto que eu deveria estar esperando mais o Senhor? Quanto que eu deveria mais estar naquela expectativa de que Ele pode voltar a qualquer momento? E nessa expectativa, sabe, vivendo no amor. É essa expectativa que nos leva a viver o amor. É esse tripé aí que Judas fala, que sustenta mantenha-se no amor de Deus. Orando no Espírito, esperando a misericórdia e edificando-se na fé. Não há amor de Deus sem fé. Não há o amor de Deus sem o firmamento, sabe? A nossa doutrina, a nossa fé. Não existe uma pessoa que fala, eu amo a Deus, eu gosto muito de Deus. Aquele Uber que você pega, né? Eu gosto muito de Deus. Pô, Deus é maneiro. Aí tu, legal. E, pô, de que igreja você é? Pô, não sou de igreja, não. Eu não, sei lá, não gosto muito de igreja, não. Eu fiquei meio magoado, sabe? Meio magoado. E além disso, eu sei lá, esse negócio de palavra, de Bíblia, tem tanta palavra por aí, tanta coisa, sabe? Eu gosto de ver aqueles vídeos do WhatsApp, eu acho que é melhor. Tem cada, né, coisa por aí. Tem os jovens, né, os adolescentes também, que falam, meu Deus é meio que o conhecimento, né, aquela coisa. As pessoas se entregam a poucas coisas, mas você vê que essas pessoas não conhecem um Deus perto. Não conhecem um Deus que, sabe, se importa com eles. Porque eles não podem conhecer. É a mesma coisa que eu tentar conhecer a Aline sem trocar mensagem com ela, sem conversar com ela, sem andar com as pessoas que ela anda, sem falar com os pais dela para ver como é que ela age em casa. No fim das contas, eu não conheço a Aline. Eu só tenho um ideal na minha cabeça do que é, mas é o ideal que eu criei. É o Deus de acordo com a minha imagem. E não sou eu conformado à imagem dele. Então, nós precisamos entender que o firmamento da nossa fé é a doutrina. É essa doutrina que os apóstolos entregaram. Isso sustenta o amor. A oração no Espírito sustenta o amor. Oração na palavra sustenta o amor, né? E esperar na misericórdia, esperar nessa misericórdia maravilhosa, é o que sustenta o nosso amor também. Eu fiquei na expectativa de encontrar com a Aline, né? Nesse tempo todo. Eu fiquei lá, né? Eu tô semana passada, essa semana, sem encontrar com ela direito. A expectativa tá aí, né? Se eu não tenho essa expectativa, é porque eu nem amo. Então a expectativa, ela é um reflexo do amor. E ela é uma coisa que sustenta o amor de certa forma, né? Essa esperança é o que nos sustenta a ficar ali a todo momento buscando, lendo as cartas do amor de Deus, né? A Bíblia. Lendo tudo isso que Deus escreveu para nós, para que nós nos mantivéssemos na expectativa da volta dele. Então, é importante que a gente se mantenha nesse tripé. E agora, indo para os últimos versículos, né, que eu citei até o 23, né, no caso. Tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Aqui a gente começa a entrar num outro ponto que o Judas vai falar, que é, ok, vocês estão aí firmados no amor, né, estão fortes no amor, e ao mesmo tempo vocês também estão se lembrando das palavras dos apóstolos. Legal. Mas, e as outras pessoas? Bacana. Você tá legal consigo mesmo. Mas e a comunidade? Tá na hora de, tipo, assim que você se edificou, e na verdade, tudo isso que a gente falou aqui é em contexto de corpo, né? A gente não pode fazer isso sem o corpo de Cristo. Mas mesmo assim, agora, cara, esse microfone tá de... tá de coisa comigo. Mesmo assim, agora eu acho que ficou certo, né? Era o botãozinho que estava no meio do caminho. Hã? Eu sei, mas é que o botãozinho estava no meio do caminho. Entendeu? Agora tá certo. Inimigo tá furioso. É a serpente aí, ó, tentando enganar vocês. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Então aqui Judas ele vai começar a abrir o leque. Ó, tá bom, você se resolveu. Júlia, você se resolveu, entendeu? Hugo, você se resolveu. Você tá lá certinho, andando na moralzinho. Como é que é? O que o pessoal fala? Esqueci. Tá nadando no azeite, né? O pessoal lá do espeteca fala isso, né? Tá lá, no azeite, entendeu? Mandando ver. E aí você pega e você tem que olhar pro próximo, né?
em primeiro lugar, ter compaixão daqueles que estão em dúvida. A falsa doutrina, né, o pecado, ele tem uma capacidade de fazer com que as pessoas fiquem em dúvida em relação à salvação delas, em relação ao que é certo e errado de fazer. Eu vim no Uber aqui, né? Até aqui, eu vim lá de Barra Mansa, até aqui de Uber. E engraçado que o cara que me pegou no Uber, ele também era cristão, tava ouvindo lá um rap cristão, tal, mó legal. Não, não cobrou. Não é aquele negócio lá, aquele versículo de dar digno é o obreiro de seu salário. Quase que eu falei, o salário do seu obreiro. Mas aí o que acontece? Eu vim nesse Uber, né, com esse cara, e ele veio falando sobre a igreja que ele estava antes, não vou falar qual é a denominação, mas aí ele estava antes numa igreja e tal. E aí, aí o que acontece? Ele estava nessa igreja e ele começou a entrar em depressão. Muito interessante. Ele começou a entrar em depressão, e aí nessa depressão que ele estava passando, né, que ele estava passando por aquilo, o pessoal da igreja dele começou a falar: olha, você está em pecado. Você está em pecado, essa depressão aí é reflexo de um pecado. Os amigos de Jó, exatamente. Você está em pecado, olha só, essa coisa que você está passando, isso daí é do diabo, essa depressão do diabo. E ele começou a entrar em crise. Ele, cara, será que eu estou em pecado mesmo? Aí ele, em crise e tal, mas de repente ele teve uma ideia assim: eu vou procurar um pastor psicólogo. E aí, procurando na internet, ele achou uma igreja presbiteriana. E aí nessa igreja presbiteriana tinha um pastor psicólogo lá. Ele foi falar e o cara simplesmente entregou a doutrina para ele: olha, isso não é pecado. Não necessariamente isso é pecado. Isso daí pode ser um problema químico que você está fazendo, que está acontecendo aí, né? Então, ele falou: olha, você tem que procurar um psiquiatra, você tem que começar a estabilizar a sua situação para que a gente possa tratar isso aí. A gente aqui na igreja não vai te tratar no lado psicológico, mas a gente vai te ajudar na doutrina. E o psicólogo, o psiquiatra, eles vão te dar a base para que a gente possa fazer o trabalho completo. Aí ele falou: cara, hoje em dia eu até tenho às vezes uma recaída ou outra, mas assim, muito melhor. Era uma pessoa que estava em crise, que estava em dúvida na fé, por causa de uma doutrina errada que pregaram. Uma doutrina onde porque você sofre, você estava em pecado, né? O que fizeram para aquele homem cego ser cego? Quem pecou para que ele fosse cego, né? Tem essa ideia na igreja, às vezes, rolando por aí, umas doutrinas erradas, que no fim das contas são doutrinas baseadas nas obras, né? Gente, a pessoa que mais sofreu no mundo era justo. O próprio Jesus. Então, não faz sentido, sabe? É doutrina do mal, do maligno. É falta de pensar no centro do evangelho. O centro do evangelho é Cristo sofrendo por nós. Então, tenha compaixão das pessoas que estão em dúvida. Se você está em dúvida, busque alguém que possa ter compaixão de você. Tem a Diana aí, tem o Diogo, tem o Danilo, tem a Anitta, o Hugo, sabe, o Patrick. Pessoas que se importam com vocês. Líderes que realmente querem cuidar de vocês. Então, se coloquem, sabe, à disposição de serem tratados. Vocês não vão resolver esse problema sozinhos. Deus fez o corpo de Cristo, não é à toa, sabe? Esse corpo de Cristo que nós temos é um meio de graça. É um modo como Deus ele também atinge o nosso coração, como ele trata as nossas feridas. Então, a gente precisa se permitir ser tratado pelo corpo e a gente precisa estar disposto a ajudar o próximo. Isso é ser cristão. É parar de ter o orgulho de que eu vou resolver sozinho e também parar de ter o orgulho de, tipo, ele que se vire, entendeu? Essa pessoa toda hora peca, toda hora cai na mesma coisa, não vou ajudar, não. Não, isso é o oposto do que a mensagem do Evangelho é. Cristo nos salvou apesar do nosso pecado. Outro ponto também, né? Salvem os outros arrebatando-os do fogo. É o que eu acabei de falar. Pessoas que estão já sendo tão levadas por essa doutrina assim que elas já estão quase no fogo do inferno, vamos dizer assim. Quase elas estão a um triz de se entregarem totalmente à depravação. E, irmãos, a gente precisa ter noção de que Deus age no pior dos pecadores. Paulo é exemplo disso. Eu sou exemplo disso. Você é um exemplo disso.
Não podemos nos dar o luxo de achar, ah, não, olha só, aquele adolescente é muito difícil de lidar, eu não vou lidar não, porque eu já estou cansado, falei já pela terceira vez. Ele está na igreja? Então você tem que falar com ele. Enquanto ele estiver na igreja, você vai encher o saco dele ali, falando com ele. Olha só, você tem que se arrepender, você tem que crer no evangelho. É você tratar ali com ele e pronto. Não adianta você ficar simplesmente se entregando a pessoa ao diabo. Foi, inclusive, se eu não me engano, foi o que fizeram com Augusto Nicodemos, né? O pastor falou lá, um pastor lá da predestinação falou: ah, tu tá predestinado a ir pro inferno mesmo, tá aí se entregando ao mundo, vai lá. Deixou, entregou. E eu não sei se foi com ele, mas teve um pregador que aconteceu isso, né? E aí entregou e depois a pessoa se arrependeu, sabe? Foi pro mundo e tal, realmente perdeu a vida lá, perdeu muito tempo, se arrependeu por ter perdido tanto tempo. Mas quando voltou, tá lá, uma pessoa útil pro evangelho. Quantas pessoas que a gente conhece que não é assim, né? Então, jogar pro fogo não é o nosso caminho. Nosso caminho é tratar das pessoas. Agora, existe sim um tipo de pessoa que nós temos que prestar atenção para que a gente não corra o risco de contaminar o resto. É aí que Judas entra, né? Falando: quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor. Sejam compassivos, mas com temor. É um tipo diferente de compaixão aqui. Não é a compaixão que você trata do carinha que está na dúvida. Não é a compaixão que você trata daquele cara que já está começando a cair por causa das doutrinas. Que está a um triz de se entregar. Não é esse tipo de pessoa, não é compaixão para esse tipo de pessoa. Aqui ele está falando de uma compaixão no sentido de que a gente tem que entender a graça, né? A gente tem que entender o nosso estado. Nós também éramos pecadores, então nós temos que ter compaixão de todos os pecadores, mas é uma compaixão com temor. Tendo noção de que Deus, ele está aqui, ele está diante de nós e que ele preza por sua igreja. Essa compaixão com temor é detestando até a roupa da pessoa. Até a roupa contaminada pela carne. Então, a gente tem que entender que tem 3 tipos de pessoas. Tem a pessoa que está com dúvida. Tem a pessoa que está a um triz de cair no mundão aí da coisa. De cair numa doutrina horrível que vai levá-la para um caminho horrível. E tem a pessoa que já se entregou. A que se entregou, a que está contaminando já os outros, você vê que ela não é uma pessoa que está mais com as intenções boas, que a todo momento ela tenta espalhar um pouquinho daquela coisinha, às vezes uma dissensão, às vezes uma fofoca, né? Às vezes falando do outro jovem ali que é diferente da gente, às vezes falando daquela adolescente que não é muito parecida com o nosso jeito de ser. Essa pessoa que começa a espalhar essas coisas, sabe? Uma pessoa podre, que espalha podridão. Essa pessoa a gente tem que prestar atenção. Calvino, ele tem uma frase, né? O pastor, que é bom, né? Ele tem tanto uma voz para conduzir as ovelhas, mas também uma voz para afastar os lobos. O pastor, ele tem essas 2 vozes. E querendo ou não, todos nós cristãos temos que ter essa voz. A voz da doutrina. Que está ali a todo momento. Eu tive essa situação até lá no seminário, cara. Um dos professores lá não foi muito bem assim visto por alguns e tal. E aí o que aconteceu foi que teve um momento lá onde uns jovens lá foram falar mal, sabe? Eu simplesmente falei: eu vou lá beber água. Fui beber água. Eu vou ficar lá me juntando contra os outros? Vou ficar me misturando? Ah, mas eles são seminaristas, são teólogos. Mas são pecadores. Então, assim, a gente tem que ter noção do que está acontecendo no nosso meio. É uma coisa que vai ferir a igreja? É uma coisa que vai ferir nosso próximo? É uma doutrina que vai levar uma pessoa, às vezes, a se afastar ou até a se sentir mal por causa de depressão, por causa dessas coisas, sabe? Coisas que não tem fundamento na palavra de Deus. É uma doutrina que fere a igreja, que fere pessoas. Então a gente tem que detestar até a roupa das pessoas que pregam isso. Ok? Finalizando, eu queria lembrar de uma pessoa
que venceu, né? A gente começou no jardim e eu queria falar sobre o melhor Adão, né? O Adão que venceu. Em Lucas 4, a gente vê Jesus, né? E Jesus, ele não foi tentado no jardim. Ele foi tentado no deserto. É interessante como Lucas, ele constrói a narrativa. Lucas, ele, depois do batismo, ele, do nada, bota uma genealogia no meio do caminho. Mas é uma genealogia ao contrário. Ela não é uma genealogia do jeito que a gente está acostumado a ver, né? Fulano, que gerou Ciclano. Adão, que gerou Sete, que gerou Enos. Não. Ele faz uma genealogia ao contrário no capítulo 3. E essa genealogia é de Jesus chegando até Adão, filho de Deus. E aí, do nada, depois que acaba essa genealogia, onde ele chega? Na tentação do deserto. Por que será que Lucas botou isso aqui? Justamente para mostrar a gente que Jesus, ele foi o Adão perfeito. Onde o primeiro Adão, onde nós falhamos. Às vezes nos entregamos à voz do pecado, né? Às vezes a gente dá ouvidos a uma coisa que... a doutrina do diabo. Essa doutrina que fala pra gente terceirizar Deus, pra gente botar Deus lá longe. E eu faço teologia só estudando Deus. Eu estudo Deus aqui, eu leio as institutas, eu leio o negócio todo, mas Deus está distante. Essa teologia que o diabo nos propõe a construir, Jesus faz totalmente o contrário. Quando o diabo ele chega e fala, se você é o filho de Deus, é engraçado, né? Ele bota, se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. O que Jesus fala? Está escrito. O que ele faz? Ele se firma na palavra. Ele está se fundamentando na palavra, na fé que a gente crê, né? Está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Engraçado, né, que quando Jesus cita isso, é Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O contexto que Moisés fala disso é do pessoal lá do deserto, que eles caíram comendo do maná, né? Mesmo comendo do maná lá, sendo provado no deserto, eles foram tentados para ver se o coração deles estava em Deus. Jesus justamente usa esse texto no deserto para falar que nem só de pão a gente vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus também respondeu, né, a tentação de adorar o diabo. Ele fala, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. E, em último lugar, ele fala sobre a tentação, né, de Jesus se lançar do abismo, né, para que os anjos segurem ele. Se mostrar. Exatamente. E Jesus responde. Também foi dito, não põe à prova o Senhor, seu Deus. No fim das contas, né, Jesus cita todas aqui as palavras de Moisés, né, em Deuteronômio, mas ele está ressaltando aqui, Lucas, né, que Jesus, ele é o perfeito Adão. Onde Adão pecou, onde você pecou, Cristo foi a nossa justiça. Onde nós falhamos, Cristo é quem acertou. Então, nós podemos nos firmar com muita tranquilidade, porque Ele cuida de nós. É como o Judas ele termina a carta, né? Se você ler aí os últimos versículos de Judas, ele fala, aquele que é poderoso para impedir vocês de cair. A Ele seja a glória. A glória é totalmente a Ele, porque nós não somos capazes de nos impedir de cair. Qual é a nossa diferença para esse mundo? Para essas doutrinas que são pregadas aí fora? Qual é a nossa diferença para esses pecados que as pessoas praticam? É que Cristo está cuidando de nós. É que o Espírito Santo está nos impelindo a viver. Então nós temos que só nos entregar. A grande resposta à luta contra o pecado é se entregar ao Senhor. Não é isso que Tiago fala? Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Pecadores, se entreguem ao Senhor. Parem de ser orgulhosos, né? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças humildes. É simples. A resposta contra o pecado, contra a falsa doutrina, é se entregar ao Senhor, na sua palavra. Então, só resumindo aqui o que a gente falou hoje, né? Como a gente pode vencer, seja lá o que você está passando, né?
como a gente pode vencer o mal que há em nós, o mal que há no mundo, e esse mal que tenta se entranhar na igreja. Graças a Deus esse não é um problema tão grande, né, na PIB, né? Ainda mas graças a Deus, assim, é um problema que eu vejo, assim, com essa juventude que a gente tem, o problema não é tanto a falsa doutrina quanto o pecado, né? O pecado, eu acho que é por onde a falsa doutrina pode entrar. Mas, graças a Deus, assim, a gente tem uma juventude tão boa, cara. Vocês são jovens, assim, que têm uma oportunidade tão boa de viver para Deus. Então, se vocês se entregarem à palavra dele, se vocês se firmarem nessa fé, firmem-se nessa fé. Ela é poderosa para guardar o coração de vocês. Essa doutrina é uma fé que é nós com Deus. Não é uma fé, não é uma doutrina, Deus ali e a gente aqui. É você com Deus. Tenha a noção de que Deus está a todo momento contigo. Ore no Espírito Santo. E se importe com os outros. Se importe com os seus irmãos. Cuide daqueles que estão do teu lado. Discipulado é o nosso mandamento. Discipulado. Se você não está em discipulado aqui, tem que ir para o discipulado. Tem que ter aconselhamento. Tem que buscar o Senhor nos seus irmãos. Sabe? É buscar o Senhor ali, perto da comunidade. Não ama Jesus quem não ama o corpo dele. Simples assim. Ok? Então, que o Senhor possa fazer com que essa palavra se firme no coração de vocês. Ok? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Boné. Calvo mais que a neve. Gente, muito lindo esse coral celestial. Vamos orar? Antes da gente orar, só ajudar aqui. Vocês perceberam que o Bruno falou de 3 pessoas que a gente tem que se importar? 3 tipos de pessoa. Então vamos lá, qual é o primeiro tipo? Os que estão em dúvida. A gente tem que ter misericórdia quem está em dúvida. Né? Tá ouvindo por aí besteira e está em dúvida. Segundo, os que já estão quase lá, né? Na verdade, você tem que ter misericórdia com ele. E o terceiro, é o que já foi, né? É o que já caiu, né? Agora, como é que você tem misericórdia do cara que ainda não caiu, do cara que está quase caindo e do cara que já caiu? São 3 formas de ter misericórdia diferentes. É isso que precisa deixar claro aqui. O cara que está ainda com você ali em dúvida, você tem uma forma de misericórdia com ele, exortando, a palavra é essa, né? Exortando, encorajando, etc. E o cara que está quase lá, indo buscar quase, tira ele dali da confusão e também continua exortando. E o cara que já foi, que ele falou até aqui, misericórdia com temor, não é isso? O cara que já foi, por que tem que ter esse temor? Porque você tem que amar a pessoa, não o que ela está fazendo. Então tem gente que tem essa mania de, eu vou cuidar lá do pecador e abraça tudo, abraça o pecado. Quando vê, fica lá entregue. E tem limite, né? Tem limite. A ideia do temor aqui é que tem limite. A pessoa não quer, a pessoa largou tudo, como é que tu faz? Tu vai lá, prega o evangelho para ela, mas você não vai viver a vida que ela está vivendo. É isso importante. E vai ter uma hora que uma vez o evangelho foi pregado está para a própria condenação dela. Ela não quis. Você entendeu? A misericórdia ela tem limite. Mas ainda assim nós temos que ter misericórdia até pelos que já estão lá. Entendeu a ideia? Por que tem limite? Porque se você ficar muito tempo lá, tu que vai cair. Entendeu? Mas que fique claro aqui. A misericórdia ela vai aquele irmãozinho que está em dúvida, que está com a gente, aquele que já está quase caindo e o que já caiu também. Não se esqueçam dos que já caíram. Mas cuidado, porque tem uns que... O pessoal é meio doido. Ou ele vai e cuida dos que já caiu ao ponto de cair junto com ele, ou ele larga para lá também, esse aí já está no inferno, o problema é dele. Não é nenhum nem outro. Tem que amar e buscar sem se contaminar. Por isso que ele falou, odiar até
roupa que ele está vestindo, porque está contaminada. Mas você vai buscar aquela pessoa. Deu para entender? Ficou claro? Amém? Então vamos orar, vamos ficar de pé. Pedir a nossa irmã Anitta para fazer essa oração, aproveitar que ela é da área da intercessão sempre da igreja, da juventude também, ajuda muito. Aproveitar essa oportunidade aí. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento aqui, Deus. Agradecemos a vida do Bruno, Pai, que nos relembrou, Deus, a verdade que está na Tua palavra, no Teu Evangelho, Pai. E pedimos que, não só nesse momento aqui, mas que tudo que foi falado aqui, tudo que foi nos relembrado, Deus, toda a verdade que foi exposta aqui possa fazer morada nos nossos corações, Deus. Não seja apenas no momento aqui de comunhão, Pai, mas no nosso dia a dia, dentro da nossa igreja, dentro da comunhão que temos ali, e também na nossa vida cotidiana, Pai, que nada é diferente. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, misericórdia daquilo que ainda carecemos, que o Senhor olhe, nos mostre e nos ajude, Senhor, a mudar. E pedimos, Deus, por cada um que está aqui, Pai, por aqueles também que não vieram, por aqueles que estão desanimados, Pai. Cada um sabe o Senhor sabe do momento de cada um em particular, mas pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, Deus. Nos conduzir, assim como o Bruno falou aqui, Pai, a ter esperança de que nada no mundo é capaz de suprir e de preencher as nossas vidas, os nossos corações e as nossas mentes, Deus. Mas somente a esperança da vida eterna, Deus. A esperança de que o Senhor há de voltar, porque assim está escrito na Tua palavra, Pai. E que até esse momento, Pai, até que esse momento chegue, o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos sustentar, Pai, a vencer o nosso pecado, a resistir ao diabo, porque a Tua palavra diz que ele fugirá de nós assim, Deus. Por isso nós te entregamos esse momento aqui, Pai, e somos gratos ao Senhor, porque nada temos a te oferecer e mesmo assim, com olhar de graça, o Senhor nos encontra diariamente. Em nome de Jesus, amém. Queridos, então vamos fazer o seguinte. A gente vai se dividir por mais 15 minutos. A gente se divide em 2 grandes grupos, estou perguntando para os líderes. 2 grandes grupos. Então, os líderes vão orientar meninos e meninas. Então vai separar meninos e meninas e vai ter 2 grandes grupos. Está sendo direcionado ali atrás. Antes de vocês se dividirem, só queria fazer alguns avisos. Para os adolescentes, amanhã temos o juntinho na igreja, às 17h30, no Salão Krieger. Tá? Agora, com relação à juventude como um todo, se preparem que nós estamos nos organizando para já divulgar um retiro de carnaval para o ano que vem. Estamos organizando o mês da juventude em agosto. Estamos também, para os adolescentes, organizando o acampamento. E todas essas atividades de imersão variadas, vamos fazer aí no mês de junho, julho, sei lá, uma festa na roça, vai ter um luau na praia. A gente vai organizar tudo isso no contexto do imersão. Então você fique atento que a gente vai divulgar. Contamos com a sua colaboração, não só participando, mas também convidando outras pessoas, beleza? Então vamos fazer um uhul, quero ver. Uhul! Beleza, então. Agora, podem se dividir ali, os líderes estão ali atrás. E aí eles vão orientar. As meninas ficam aqui, é isso? Então as meninas ficam aqui e os meninos vão para lá. Valeu, pessoal do vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau. Valeu, fui.